Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Renata Santos, sou técnica em radiologia. Vou ministrar para vocês técnicas em mamografia. Teremos 5 aulas e eu separei essas aulas em tópicos, para facilitar a compreensão de vocês. Hoje iremos falar sobre conceito histórico, definição e finalidade e indicações de mamografia. Conceito histórico. O raio-x foi descoberto em 1895 pelo físico alemão Will Conrad Röntgen. Alguns anos mais tarde, em 1913, outro alemão, Albert Salomon, realiza o primeiro exame mamário através da nova tecnologia de raio-x. Ao fazer a radiografia de peças cirúrgicas extraídas de operações de mastectomia, esse cirurgião encontrou algumas microcalcificações. Em 1930, em Nova York, um médico radiologista americano chamado Stafford realizou a primeira mamografia em um paciente utilizando o raio-x. Ele desenvolveu uma técnica de produção de imagens estereoscópicas dos seios. Em 1950, o médico uruguaiano Raul Leborgne realizou descobertas importantes para o exame. Suas experiências indicaram que as imagens se alteravam de acordo com as posições do corpo. Também descobriu que a compressão é importante para obter imagens de melhor qualidade. Leborgne foi o primeiro médico a associar o aparecimento do câncer nos seios com microcalcificações. Ele as encontrou em 30% dos casos radiográficos. O primeiro aparelho para análise do tecido mamário foi criado em 1966 por uma empresa chamada General Electric, que hoje a gente conhece por GE. Tratava-se de uma câmara especial que era sustenta por um tripé. Com constantes melhoramentos, esse aparelho começou a apresentar imagens com uma qualidade superior àquelas obtidas por outros aparelhos de raio-x da época. A GE também criou em 1980 aparelhos especiais para a compressão do seio. Como se trata de uma etapa importante no processo diagnóstico, ainda que desconfortável ao paciente, a GE desenvolveu um mecanismo motorizado que acelerasse o processo. A compressão é importante porque, além de melhorar a qualidade das imagens, ela reduz o tempo de exposição. Hoje, 40 anos depois, as indústrias de equipamentos médicos tornaram realidade o conceito de transmissão de mamografias digitais por via satélite para médicos em localidades distantes do mundo todo. Pessoal, quando a gente faz um raio-x digital, não é necessário o médico estar presente na mesma clínica que o paciente fez o exame, porque esse exame ele vai para o computador, de lá ele vai para uma central, onde essa central envia esse exame para o médico laudar. Então, ele pode estar em casa, pode estar na clínica, em qualquer outro local, não necessariamente na clínica em que foi feito esse exame. Então, esse exame é laudado, volta esse laudo para a clínica onde foi feito o exame, pela mesma central, certo? E o paciente tem acesso online, ele pode ser enviado para outros médicos online também. Então, é um processo muito, muito prático. Em 1967, através de um projeto da implementação de molibdênio, produziu imagens de melhor qualidade que as mamografias improvisadas, obtidas por equipamentos de radiografias convencionais da época. O primeiro modelo comercial, cenográfico, foi chamado de pintura do seio em francês, naquela época. Em 1922, hoje as mulheres podem esperar o resultado obtido com tecnologia de ponta, a partir de máquinas que utilizam ródio, um elemento metálico usado no tubo de raio-x, que permite melhor penetração do tecido mamário, com menos exposição da paciente à radiação. 1996. Aumenta o nível de adesão à triagem, levando mais mulheres aos serviços de mamografia. 1998. É lançado um cassete digital único, que permite a troca de imagem de cassete em filme, ecrã, para ponto digital em uma máquina. Em um monitor de computador, pode-se revisar a imagem em termos de pontos digitais, visão aumentada, localização de agulha e aquisição de imagens estereotáticas bidimensional para a orientação na intervenção. 2000. É lançado o primeiro sistema de mamografia digital de campo total.
Assim, muda definitivamente o cuidado com a mama, proporcionando eficiência digital, confiabilidade e assistência ao paciente. Definição e finalidade. A mamografia, mastografia ou cenografia é a radiografia simples das mamas, um exame de alta sensibilidade, considerando um método fundamental para o rastreamento do câncer de mama. Contudo, a mamografia revela-se mais eficiente nas mulheres acima de 45 anos, já que nas mais jovens, por apresentarem uma alta densidade do tecido mamário, e o exame não tem os mesmos resultados. Como assim? Quando a mulher é muito jovem, a maioria delas, elas possuem a mama mais densa, mais durinha, então isso dificulta a compressão, certo? Um exame de mamografia, para ele ser bem feito, para ter uma boa visibilidade, precisa da compressão correta. Então, a partir dos 45 anos, as mulheres tendem a ter a mama um pouco menos densa, né, do que nas mulheres mais jovens, facilitando assim esse processo de compressão. E quanto mais comprimida a mama, claro, na compressão correta, viu, pessoal? Lá na frente vocês vão ver que tem um limite para comprimir essa mama. Então, se comprimir demais, vai causar desconforto na paciente sem necessidade, dificultando talvez o exame, podendo até ter que repetir esse exame, certo? Então, na compressão correta, tem uma melhor visibilidade, porque causa o espalhamento da mama, ok? Nos dias de hoje, a realização de mamografias de alta resolução, dotados de foco fino para ampliação, de combinação adequada filme-ecrã e de processamento específico, tem proporcionado a detecção de um número cada vez maior de lesões mamárias, principalmente lesões pequenas, quando ainda não são palpáveis. A mamografia deve ter alta qualidade e, para tanto, são necessários equipamento adequado, técnica radiológica correta, no caso do posicionamento, e a técnica, incluindo KV, MA, tudo isso, e principalmente conhecimento, prática e dedicação aos profissionais envolvidos. Pessoal, quando a gente vai fazer o exame de mamografia, é um exame, entre aspas, um pouco invasivo, certo? Muitas vezes dolor, desconfortável. Então, a gente tem que conversar com a paciente, explicar o processo, como vai ser feito, para a paciente ter um pouco de confiança no profissional que está fazendo esse exame, certo? A gente não pode chegar, colocar a paciente em pé e comprimir. Gente, não é assim. Então, quanto mais intimidade vocês terem com a paciente nessa questão do exame, fica um pouco mais fácil, tanto confortável para elas, como confortável para nós, profissionais. Indicações da mamografia. Algumas mulheres fazem a mamografia de rotina, que é aquela realizada em mulheres sem sinais ou sintomas de câncer de mama, a partir dos 40 anos de idade, sendo capaz de detectar lesões pequenas, não palpáveis, geralmente com melhores possibilidades de tratamento e melhor diagnóstico. No caso, a mamografia hoje ela é recomendada sim, anualmente a partir dos 40 anos. No caso de mulheres que não têm casos de câncer ou qualquer indício de câncer existente, certo? Recentes diretrizes recomendam a mamografia de rastreamento, que é a mesma mamografia de rotina, nas mulheres assintomáticas e a partir de 40 anos, associada com autoexame mensal e exame clínico anual. Embora os benefícios desses últimos não sejam cientificamente comprovados, antes dos 40 anos, a mamografia de rastreamento deve ser realizada em mulheres com alto risco de câncer de mama, parente de primeiro grau, na pré-menopausa, histórico progressivo de hiperplasia atípica ou neoplasia lobular. Então, quando a mulher... Assim, no início, a gente começa mesmo com o toque, quando a gente vai nas consultas ginecológicas, já essa questão da palpação da mama. Caso haja algum achado, a mulher não tem 40 anos ainda, geralmente os médicos pedem, né, uma ultrassonografia para depois, então, se necessário, pedir uma mamografia, certo? Não é tipo, a paciente está lá com 20 anos, vai para sua consulta ginecológica de rotina, não tem casos na família, não sente dor, não tem nódulo nem nada e quer fazer uma mamografia. Pessoal, não é assim. Tem que ter todo um processo, tem que ter as indicações corretas, certo? A paciente candidata à terapia de reposição hormonal deve realizar a mamografia antes do tratamento
com a finalidade de estabelecer o padrão mamário e detectar lesões não palpáveis. Qualquer alteração deve ser esclarecida antes de iniciar a TRH, certo? Qualquer alteração deve ser esclarecida antes de iniciar a TRH. Após o início da TRH, a mamografia é realizada anualmente. Não há necessidade de realizar mamografia semestral. A mamografia também é solicitada no pré-operatório para a cirurgia plástica com a finalidade de rastrear qualquer alteração das mamas, principalmente em pacientes a partir da quinta década, então a partir de 50 anos, ou em pacientes que ainda não tenham realizado o exame. E o segmento após a mastectomia, estudo da mama contralateral, e após cirurgia conservadora. Nestes casos, a mamografia de segmento deve ser realizada anualmente, independente da faixa etária, sendo de extrema importância o estudo comparativo entre os exames. Uma dica importante também, pessoal, existe sim câncer de mama em homens, ok? Em homens ele pode ser bem mais agressivo que nas mulheres. É um pouco mais complicado de fazer, mas é possível sim fazer mamografia em homens. Não basta levar em conta somente os sintomas que a mulher pode apresentar, como dor ou desconforto, ou mesmo alterações na palpação ou aspecto visual da pele. O aparelho de mamografia digital bilateral é capaz de diagnosticar lesões mínimas que podem ser consideradas suspeitas para mulheres que têm históricos de câncer na família. Idade inicial para realizar a mamografia digitalizada é aos 30 anos e então anualmente.